Bom dia de luz, bom dia de harmonia, bom dia de alegria, bom dia de sucesso. Todos os dias é uma oportunidade para você encontrar com o seu ser. Todos os dias é uma oportunidade para você acalmar a sua mente e dizer: meu Deus, seja bem-vindo à minha vida, seja bem-vindo ao meu ser, seja bem-vindo à minha história, à minha vida diária. Todos os dias você pode dizer sim para uma nova frequência, para um novo padrão, para novas possibilidades. E um dos caminhos para isso é estar em conexão consigo mesmo. Um dos meios para nós despertarmos é prestar atenção o que o nosso ser tem a nos dizer. Quando nós estamos no piloto automático, quando nós estamos com o pensamento acelerado, nós estamos focados nos egos. E os egos, quando eu falo, é nas nossas crenças limitantes, nas nossas crenças que nós fomos programados desde criança. Então, quando a gente está agitado, a gente está longe do sistema operacional da vida, que é o seu ser. Mas quando você consegue esvaziar a sua mente, isso significa não dar atenção a tudo aquilo que os teus egos te dizem, que não pode, que não consegue. Quando você abre mão de dizer, de falar e pensar baseado nos egos, você entra num sistema operacional da sua vida, é lá onde todo controle é possível, onde todas as possibilidades são possíveis. E para isso, nós precisamos olhar para dentro e fazer a pergunta mestre: quem sou eu? Quem eu sou? Várias vezes por dia, você pode perguntar: quem eu sou? Será que você é um gênero humano? Será que você é uma função, pai, mãe, uma identidade, um número? Ou você é mais que isso? É muito fácil nós dizermos quem não é você, mas quem você é? Quem você é? Só você pode saber. Só você pode sentir isso, porque palavras não podem expressar quem você é. Você é mais do que tudo que você já acreditou, tudo aquilo que você foi instruído, foi programado, foi orientado. Porque ninguém pode dizer quem você é. Ninguém pode, ninguém tem essa resposta. Quando Moisés estava na sarça ardente, ele perguntou assim: e é com quem que eu estou falando? Quem que é essa manifestação que eu estou falando nessa sarça pegando fogo? E a voz falou assim: eu sou. Eu simplesmente, eu sou. E é isso que você é. Você é simplesmente um eu sou. E por causa do mundo frenético, por causa do mundo que está cheio de acontecimentos, o mundo micro-ondas, onde acontece uma coisa após outra coisa, a tendência nossa, nosso pensamento, sempre ficar de um lado para o outro. A tendência nossa é deixarmos o pensamento
ser levado pelos programas de televisão, pelas séries, pelos entretenimentos da vida. E a gente não para, não tem um tempo para dizer assim, eu preciso parar. Eu preciso parar tudo que eu estou fazendo e reconectar comigo mesmo. E para isso a gente precisa de organização. Organização do tempo e de bloqueio do tempo. Porque se você não diz assim, eu preciso de ter um tempo para mim. Tem pessoas que não têm nem 10 minutos para ficar sozinhas, em silêncio, simplesmente sentindo a sua respiração, simplesmente sentindo os seus sentimentos, as suas sensações. E se a gente parasse para fazer isso pelo menos um pouco todos os dias, nós teríamos a resposta para todas as coisas da nossa vida. Se quando viesse o sentimento de tristeza e você não sabe que sentimento é esse, você parasse e dissesse para você, por que estou sentindo isso? O que está acontecendo comigo? Nós íamos perceber que o fim viria. E quando à medida que a gente fosse respirando, nós íamos perceber a origem desses sentimentos, desses pensamentos. E é maravilhoso isso quando nós podemos simplesmente ouvir. Neste mundo onde a gente gosta tanto de falar e sabe pouco ouvir. Nós temos uma tendência de falarmos tanto. E para isso, para abordar esse tema tão maravilhoso, que é o foco da nossa mente, não externamente, mas dentro de nós. Manter isso. Como que faz isso? Então, nós estamos aqui com uma comunidade muito especial para nos ajudar a entender esse processo. Então, muito bom dia para você. Que bom ter a sua companhia aqui. Que bom ter você aqui conosco para iluminando nossas mentes, nossas percepções. E nosso tema de hoje é um tema muito maravilhoso. Estamos aqui com a Michele, que já faz um tempo, já está nessa busca interior de conhecer a si mesma, de conseguir olhar para dentro e dizer, poxa, existe algo mais na vida do que simplesmente viver. Então, bom dia, Michele. Tudo bem com você? E eu queria, primeiramente, descobrir um pouco da sua história de vida, como é que você chegou a essa busca, esse encontro contigo mesma, como foi o teu percurso para chegar até esse momento em que você está vivendo? Bom, a minha jornada começou muito cedo, sabe? Eu acho que essa conexão, na verdade, ela desde a infância eu tinha, né? E aí fui desenvolvendo, e aí a vida vai, às vezes, nos afastando um pouco, e aí chega momentos que a gente vai tendo essa oportunidade, né? Que eu acredito que o universo coloca, né, no colo da gente, a gente consegue criar de novo, né, esse contato, essa ligação com algo que transcende, e dentro das práticas meditativas eu consegui fazer essa ligação, né, criar isso novamente, mais ou menos ali perto um pouco antes da pandemia. Foi acho que em 2019 eu conheci a prática do Mindfulness e desde então eu não consegui, né, parar de estudar, parar de praticar, parar de fazer, porque teve uma mudança muito grande na minha vida, né? Me abriu portas, me abriu possibilidades que eu não conhecia antes, né? Porque eu era uma pessoa muito agitada, muito ansiosa, a mente sempre a mil, e a prática meditativa, ela me permitiu criar essa conexão novamente
né? Silenciar a mente, entender quem eu era, entender o que eu queria, entender se aonde eu estava era realmente onde eu queria estar. Então, se a minha mente não, se eu não conseguisse ser uma observadora, né, como a prática do mindfulness, da meditação também a gente aprende a criar um olhar de observador, né, e de não mais no automático, um olhar de julgamento. Então, isso trouxe uma mudança enorme, né, na minha vida. E então, desde 2019, eu sigo nessa jornada, né, que eu acredito que é uma jornada que ela segue, né, daqui até sempre, né, não tem um tempo, assim, específico. Quando abre, né, essa visão, acredito que seja um caminho sem tempo, né, para trilhar. Muitas pessoas associam mindfulness, né, com a prática em si da meditação. E quais as diferenças básicas, assim, para a gente entender que mindfulness a gente pode praticar nas instituições, né? Está cada vez mais disseminado essa prática. E qual que é a diferença do mindfulness e a meditação propriamente dita? O Mindfulness, na verdade, foi desenvolvido, né, baseado nas práticas integrativas, né, no budismo, por um médico que ele teve contato com a prática, né, que eu acredito que sempre para te poder falar sobre algo tem que experienciar aquilo, né? A gente não pode falar sobre. Então, ele viveu, né, as práticas meditativas e criou esse método para afastar um pouco da religião, certo? Porque geralmente, né, a ciência, os médicos, eles gostam de comprovar, né? Então ele criou um laboratório, ele fez diversos estudos com pessoas que tinham depressão recorrente, né? Que a pessoa tomava medicação, fazia todos os recursos clínicos e mesmo assim a depressão ela voltava. E com a aplicação da MSB, esses pacientes tiveram uma diminuição significativa, né, na depressão, se eu não me engano, acho que em torno de 40%, 50% de redução nos sintomas da depressão, né? E então, o fundamento, né? Eu estava falando ali sobre a questão de silenciar a mente, de aprender a observar, focar a atenção. O mindfulness, que significa atenção plena, né, ou atenção focada, é exatamente isso. É a pessoa conseguir focar percepção, né, que às vezes a gente foca em todas as direções, que a gente acha que é multitarefa, e acaba gerando uma carga, né, emocional, porque a gente não consegue dar conta de tudo. Então, o mindfulness vem exatamente para trazer a gente de volta, né? Ei, para, respira e observa. Né? O treinamento de focar nossa atenção naquilo que a gente está executando naquele momento, né? E é muito incrível isso, porque isso traz para a gente assim, uma noção do que realmente está acontecendo agora, né? Porque a mente ela fica divagando. Então, nessas divagações, a gente acaba não conseguindo seguir um fluxo, né, natural da vida. A gente cria um fluxo interno que só existe dentro da nossa mente, né? Então, acho que o mindfulness ele é exatamente isso, é trazer a consciência de forma mais presente para a gente conseguir entender o que está acontecendo ali naquele momento, aumentando a nossa percepção, né? Nossa visão, os nossos sentidos para o aqui e para o agora. E a meditação, ela já não tem uma coisa talvez mais mística, né? Tem uma coisa que acrescenta outras coisas, como filosofias indianas e questão de mantras. Mantras, posições, exato. E o mindfulness não, na verdade, eu posso estar aqui cozinhando, né? Vi
Porque daí tu aumenta a tua percepção das tuas sensações físicas, né? O que realmente a maioria das pessoas hoje não tem, elas não conhecem o próprio funcionamento do próprio corpo, né? Então ela não sabe reconhecer quando ela está num estado de estresse alterado. E a prática da atenção plena, ela te dá essa percepção de tu conseguir reconhecer o teu próprio funcionamento, né? Ver quando o teu corpo está sentindo tensão e tu conseguir aplicar um método, né? Uma ferramenta para conseguir lidar com esse estresse, né? Porque às vezes a gente está ali tenso, né? Com a região da parte de trás do pescoço fica enrijecida, a gente se fecha, a gente fecha a boca, né? Gruda os dentes, porque a gente está estressado, vai gerando uma dor de cabeça. E daí, daqui a pouco, a gente está num estado que a gente não sabe como entrou nesse estado, mas foi lentamente, né? Então, quando tu consegue treinar essa habilidade de percepção, tu começa a mudar, né? Ter mais consciência sobre si e sobre o seu próprio funcionamento. Porque quando a gente não conhece esse processo, o que a gente vai fazer para mudar se a gente não sabe reconhecer? Então, o problema ele só existe quando a gente reconhece que ele existe. Então, eu acho que isso é muito interessante, porque qual outra ferramenta, né, que às vezes daria essa possibilidade para a gente de se reconhecer, né, de se autoconhecer, de entender o que poderia fazer para dar uma relaxada. Daí, quando tu entende esse sinal, tu relaxa o ombro, tu respira de uma forma que tua consciência, né, vá se acalmando, vá voltando a um estado mais tranquilo. E aí, o Augusto Cury fala que existe, né, a síndrome do pensamento acelerado hoje em dia, onde nossa mente cada vez está divagando de informação em informação, e as próprias redes sociais, elas são programadas para isso, para você aprender a nossa atenção. Então, você passa o dedo e você tem uma nova cena, uma nova fala, um novo comportamento, e você fica passando, daqui a pouco você tem uma nova fala, uma nova cena, e isso é como se fosse uma roleta, onde a nossa mente ela fica presa naquilo. E o maior problema disso é que você cria o vício de querer mais, pensar mais. E isso causa uma desconexão com quem a gente é, uma desconexão com o nosso ser. Então, todos esses pensamentos, eles ficam fora, né? Nossa mente fica fora. E quando nós focamos fora, nós criamos o quê? Uma identificação com o externo, uma identificação com nossos egos, uma identificação com o mundo externo. E perdemos o quê? A sensação. Muitas coisas que a gente está fazendo, o nosso corpo está dizendo, eu não quero fazer isso. Está totalmente contra ao que eu estou sentindo. Mas você está tão focado no externo que o seu corpo está deixando de lado. E o teu subconsciente, o teu ser, ele se expressa o quê? Pelo sentimento. Quando nós não observamos o que estamos sentindo, nós estamos totalmente desconectados do nosso ser, né? Por isso que é tão importante esse processo onde você pode parar, né? E eu queria uma dica sua de uma pessoa que quer iniciar, né, esse processo de estar muito com a mente totalmente acelerada e dizer, como que eu faço para começar? Como que eu faço para parar um tempo, meditar, fazer um mindfulness onde estiver? Como que esse processo se inicia? Excelente. Bom, que nem estava falando ali dos estímulos, né, da rede social, que a pessoa vai e ela entra num fluxo ali que ela não consegue realmente sair. E quanto mais tu tá dentro desse ciclo, mais difícil é enxergar que tu tá dentro desse ciclo, né? Então, realmente isso é uma coisa que afeta muito a saúde emocional das pessoas e é o sistema, né? Então é difícil sair desse sistema, né? Que tá aí funcionando. Então, eu acredito que quanto mais tiver esse fluxo, mais dificuldade sim a pessoa vai ter, né? Então eu escuto muitas queixas, né, de pessoas que me relatam que sentam ali e não conseguem. Por quê? Porque vem os pensamentos. Ai, mas eu não consigo não pensar em nada. Mas a prática não é não pensar em nada.
Não existe não pensar em nada, porque a mente humana, né, o sistema nervoso central, ele é feito para isso. Ou seja, a gente não pode lutar com a própria natureza biológica do nosso funcionamento. Nós somos, o ser humano gosta de ter controle de tudo, né? A gente gosta, né? A gente quer tentar controlar tudo o tempo todo, tanto que a gente quer controlar a própria mente. Então, não tem como controlar a mente. A gente aprende a observar a mente, a gente aprende a entender e a compreender a mente. Não é sobre controle, é sobre compreensão, é sobre percepção, é sobre entender, né? Então, também não adianta alguém que nunca meditou querer ficar 20, 30 minutos meditando, que vai ser maçante, a pessoa não vai entender. Ela precisa gerar uma conexão primeiro, ela precisa aprender a respirar, ela precisa aprender a se observar. Porque o mais difícil da prática é a gente observar a gente mesmo. Porque é difícil observar os próprios processos dos pensamentos, né? Porque às vezes os pensamentos não são tão agradáveis ou não são o que a gente queria estar pensando, mas é exatamente isso. É aprender a observar esses pensamentos sem julgamento. É isso que é difícil, porque é um sistema que a gente já está acostumado a funcionar dessa forma. Então, modificar isso leva um tempo, né? Então, a minha prática, que eu acredito que seja interessante a pessoa estabelecer de 3 a 5 minutos diários, certo? Que é uma meta alcançável, fácil, né? Quem não tem 3, 5 minutos por dia? Eu acredito que todas as pessoas, a maioria vai ter, né? 3 ou 5 minutos do seu dia. Procurar um lugar tranquilo, um lugar que alguém não possa atrapalhar, né, durante a prática, porque o iniciante ele não tem esse foco atencional treinado, então se alguém entrar, a pessoa já vai se desestimular e vai achar que não era para ela meditar e vai parar tudo. Então, procurar um lugar, definir um horário, o melhor horário para praticar é ao acordar. Por quê? Porque se a gente não meditar ao acordar, a gente vai fazer tudo que a gente acha que é importante, né? E a meditação, talvez para o iniciante não seja importante porque ele não conhece, né? Ele não tem essa experiência. Então, eu acredito que primeiro procurar um lugar onde a pessoa consiga, né, realizar durante aquele período, 3 a 5 minutos, e não se olhar com um olhar de julgamento, não se criticar e não se julgar por estar realizando a prática, né? Porque muitas vezes também a gente tenta, mas isso aqui não vai funcionar, mas a pessoa nem fez ainda, ela nem teve experiência, né? E já está criando aquele julgamento sobre a prática. Então, acredito que seja muito interessante, né? Abrir a mente, olhar de uma forma ampla e se permitir viver essa experiência e essa prática, né? Para então realmente, depois de 2, 3 meses, ir aumentando gradativamente, né? Ah, eu fiz 3 minutos, legal, gostei. Aumenta para 5, aumenta para 7, quem sabe 10. Tá tudo bem, ok? Como é que foi? Né? E aí vai se observando, é tudo autoobservação, né? É autoobservação sem julgamento. Né? Ah, fiz 7 minutos, mas então continua no 7 por um tempo, né? Porque quando a tua própria percepção entender que seria legal aumentar um pouco esse tempo, vai aumentando. E eu acredito que nesse processo, porque existem vários estudos que comprovam que de 4 a 8 semanas a pessoa já consegue os benefícios da prática meditativa, né? Então, é importante estabelecer esse comportamento, né? Estabelecer que a pessoa que quer adquirir esse comportamento e por que quer. Eu acho que também tem isso, sabe? Porque daqui a pouco, eu vou meditar porque, tá, é bom meditar. Sim, é muito bom meditar. Mas por que eu quero meditar? Acho que a pessoa tem que fazer essa pergunta para si mesma. O que isso vai agregar na minha vida? O que isso vai me prejudicar? O que eu ganho com isso? O que eu perco com isso? Por que eu quero? Porque muitas vezes as pessoas fazem as coisas sem ter clareza também
do motivo, né, de estarem realizando aquilo. E isso talvez dificulte um pouco o próprio processo, né, porque a gente precisa também entender o motivo de estar realizando a prática. Eu acredito que quanto mais a gente descobre os benefícios, né, eu acredito que seja mais fácil introduzir a prática, né? E agora, eu queria fazer umas perguntas para você, porque nosso tempo hoje está bem limitado. É, de alguma forma, você quando começou essas práticas, você encontrou de alguma forma um propósito, né, na vida, né, para poder ajudar as pessoas, para ajudar a si mesmo. E a minha pergunta é como é que você, né, se enxerga, qual é o seu propósito, como que você sente, né, o que você deve fazer nessa vida, e como cada pessoa pode procurar e descobrir em si mesmo, dizer assim, poxa, como que eu posso descobrir a meu sentido para a minha vida? Eu acredito que, em questão do propósito, né, quando eu silenciei, né, não, mas eu digo que quando eu falo silenciar, não é que eu cessei meus pensamentos, né, meus processos, o fluxo do processo mental, ele continua, a gente continua pensando sempre. Graças a Deus, né, que a gente não para de pensar, mas a questão é que aquele padrão, né, de modo automático, que a gente sempre está, com a própria prática, eu consegui ir mais profundamente, né? Eu consegui acessar coisas que estavam mais internas, né? Então, eu comecei a fazer graduação, né, de psicologia, comecei a criar uma paixão, acredito que seja, não sei, assim, é uma coisa assim que eu quero saber, eu quero descobrir, eu quero aplicar em mim, eu quero usar, eu quero isso, viver isso, né? Na verdade, a gente começa a viver o processo. E a minha, o meu intuito, né? Descobrindo a profissão que eu queria ter, né? Eu mudei de área e tal, poder levar isso para as pessoas. Por quê? Porque eu acredito que a gente vive em um tempo muito complicado hoje, porque as pessoas, elas cada vez estão mais no ego, né? É o eu no centro de tudo, e a gente está perdendo, eu acredito que a humanidade, né? Então, eu acredito que a gente está indo para tempos, né, bem difíceis, e eu acredito que a prática meditativa é o caminho para o ser se voltar para dentro de si e entender que o que a gente vive hoje é exatamente a falta disso, né? A falta de conexão com si, porque uma pessoa que está conectada com a essência, né, do divino, de quem ela é, como as pessoas acharem melhor o termo, acredito que ela fica com plenitude, né, sobre a vida. Ela sabe que a vida também tem caos. Ela entende que a vida também é o caos e que o caos faz parte da vida. Mas ela tem ferramentas para lidar com esse caos, né? Porque às vezes as pessoas dizem, ah, não existe felicidade plena. Mas quando eu falo de plenitude, não é sobre isso. Porque a gente sabe que ninguém é feliz o tempo todo. E graças a Deus, né, ia ser muito chato. Então, o nosso funcionamento é cíclico, as nossas emoções, elas, às vezes a gente está triste, com raiva, com medo, mas a questão é não se deixar mergulhar e se afundar nesses estados. É entender que isso é somente um estado emocional, que ele vai passar. Então, quando a gente vai falar sobre os benefícios tanto da meditação quanto do mindfulness, envolve muitas coisas, né? Envolve até gerenciamento emocional, porque quando eu consigo me observar, eu consigo entender as minhas emoções. Eu consigo entender o que me deixa nesse estado, né? Nesse estado mental e o que não me deixa. Então, é muito amplo, porque o funcionamento humano é complexo e amplo, né? Então, acredito que as práticas meditativas, elas nos dão esse horizonte do nosso próprio ser, do nosso próprio funcionamento. Então, eu Eu acredito que quero, quero te agradecer, então, por esse momento que você esteve conosco. eu que agradeço.
Você é uma pessoa muito iluminada. As pessoas que queiram conversar com você, elas podem, acredito que pode te procurar no WhatsApp, Instagram. procurar ajuda, um conselho, uma sessão, para estar conversando, pedindo mais orientações a respeito do Mindfulness, da meditação. Então, obrigado. Obrigado, Michele, por ser essa pessoa iluminada, abençoada, e que tanto tem a nos mostrar que é a respeito que o nosso único caminho real é para dentro de nós. Te agradeço por essa oportunidade de Então, estar com você. muito obrigada. Obrigado por estar nos ajudando tanto nesse processo de que a humanidade tanto precisa de se encontrar, e esse encontro é consigo mesmo sempre. Muito obrigado, um ótimo dia, muita luz, muita paz e até breve. Até.